Milionário largou sua carteira ao lado de um mendigo que correu na hora, mas 2 horas depois cai em lágrimas com o que presenciou. O reflexo do sol poente tingia de dourado as janelas do escritório no último andar do edifício empresarial mais imponente da Avenida Paulista. Dentro da sala espaçosa, Ricardo Mendes observava a cidade de São Paulo através dos vidros espelhados, seus olhos castanhos perdidos em pensamentos distantes. Aos 45 anos, era o retrato do sucesso corporativo, terno italiano impecável, relógio suíço no pulso e uma empresa de tecnologia avaliada em milhões. Mas naquela tarde de sexta-feira, nem mesmo o relatório com números recordes de crescimento trimestral conseguia arrancar um sorriso de seu rosto. Na mesa de mogno maciço, uma foto antiga em um porta-retrato de prata capturava sua atenção. 2 meninos sorridentes. Um deles era ele próprio aos 12 anos, o outro seu irmão mais novo, Felipe, com apenas 10. Senhor Mendes, a voz de Clara, sua secretária, o trouxe de volta ao presente. O conselho está aguardando para a reunião das 17 horas. Antes de sair, seus dedos roçaram levemente a fotografia. Fazia exatamente 1 ano desde que encontrara Felipe, após 15 anos de buscas infrutíferas. Mas o reencontro não foi como sonhara tantas vezes. Seu irmão estava irreconhecível, vivendo nas ruas do centro de São Paulo. Quando finalmente o localizou, era tarde demais. Felipe partiu poucos dias depois, vítima de anos de negligência com a própria saúde. Na sala de reuniões, executivos internos caros discutiam estratégias e projeções, mas Ricardo apenas fingia prestar atenção. Sua mente estava presa em uma pergunta que o atormentava há meses. Como seu próprio irmão chegou àquela situação sem que ninguém o ajudasse? Quantas pessoas passaram por Felipe todos os dias, ignorando sua existência, tratando-o como invisível? Após a reunião, já era noite quando Ricardo desceu até a garagem do prédio. Dentro de seu Mercedes último modelo, não ligou imediatamente o carro. Abriu a carteira de couro italiano e começou a contar as notas. Quase R$ 5.000 em dinheiro vivo, além dos cartões de crédito Platinum e Black. Um plano começava a se formar em sua mente. Não poderia trazer Felipe de volta, mas talvez pudesse entender melhor aquele mundo que consumiu seu irmão. E quem sabe, descobrir se ainda existia bondade genuína nas ruas de São Paulo. Será que alguém honesto ainda existe nessas calçadas? Murmurou para si mesmo, guardando a carteira no bolso interno do paletó. Naquela noite, ao invés de seguir para seu apartamento de cobertura nos Jardins, Ricardo dirigiu até o centro da cidade. Estacionou próximo à Praça da Sé e começou a caminhar pelas ruas movimentadas, observando atentamente as pessoas que viviam à margem da sociedade. Seu coração apertou ao ver tantos rostos que lembravam seu irmão. Pessoas que um dia tiveram sonhos, famílias, histórias. A alguns metros de distância, um homem chamou sua atenção. Diferente dos outros, estava sentado em um papelão lendo um livro à luz do poste. As páginas amareladas e gastas, demonstrando que aquele era um objeto precioso para seu dono. Havia algo familiar naquela figura, algo que Ricardo não conseguia precisar exatamente o que era. Discretamente, posicionou-se próximo a um telefone público. Com movimentos calculados, tirou a carteira do bolso e a deixou cair, como se fosse um descuido. Afastou-se alguns passos e fingiu fazer uma ligação, observando pelo canto do olho para ver o que aconteceria. O homem do livro havia notado a carteira caída. Ricardo prendeu a respiração, ansioso para ver qual seria sua reação. Seria ele mais um a simplesmente pegar o dinheiro e sumir na noite? Ou provaria que ainda existia integridade mesmo nas situações mais adversas? O que Ricardo não sabia era que aquele simples teste mudaria para sempre não apenas sua vida, mas também sua visão sobre a verdadeira natureza da bondade humana. A resposta para suas dúvidas estava prestes a se revelar de uma maneira que jamais poderia imaginar. O homem fechou o livro gasto que segurava, um exemplar antigo de O Pequeno Príncipe, e seus olhos se fixaram na carteira caída. Mesmo à distância, Ricardo pode perceber o conflito interno estampado em seu rosto, maltratado pelo tempo. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, nada aconteceu. Então,
Num movimento súbito, o homem se levantou. Suas roupas, embora surradas, mantinham certa dignidade. Estavam limpas e cuidadosamente remendadas. Aproximou-se da carteira e a pegou do chão. Ricardo sentiu o coração acelerar, esperando para ver qual seria o próximo movimento. O homem olhou em volta como se procurasse o dono. Seus olhos passaram por Ricardo, que continuava fingindo falar ao telefone, mas não o reconheceu. Havia algo em seu semblante que transmitia uma dignidade inesperada, mesmo em meio àquela situação precária. "Com licença", ele gritou, erguendo a carteira. "Alguém perdeu uma carteira?" Subitamente, como se tivesse reconhecido algo, o homem guardou a carteira no bolso de seu casaco surrado e começou a caminhar apressadamente pela calçada. Ricardo, intrigado com a mudança repentina de comportamento, decidiu segui-lo discretamente. As ruas do centro iam ficando mais vazias à medida que se afastavam da Praça da Sé. O homem andava com passos firmes e determinados, como se conhecesse exatamente seu destino. Ocasionalmente olhava para trás, mas Ricardo era habilidoso em se manter nas sombras. Anos de negociações corporativas o haviam ensinado a ser discreto quando necessário. Após cerca de 15 minutos de caminhada, chegaram à região do Glicério. O homem entrou em uma farmácia 24 horas, ainda carregando o livro debaixo do braço. Ricardo aproximou-se da vitrine, tentando observar o que acontecia lá dentro. A atendente parecia conhecê-lo, pois o cumprimentou com um sorriso compreensivo. Ele retirou a carteira do bolso e começou a contar as notas com mãos trêmulas. Ricardo notou que ele separava o dinheiro com extremo cuidado, como se cada nota fosse preciosa. Os remédios da Nina chegaram. A voz do homem era educada, com um tom que não combinava com sua aparência atual. Havia algo familiar naquela voz que fez Ricardo franzir a testa, tentando recuperar uma memória distante. "Sim, Sr. Eduardo, mas são quase R$ 4.000 dessa vez. Sei que é muito, mas são os importados que o médico receitou." A voz da atendente demonstrava genuína preocupação. Eduardo. Aquele nome atingiu Ricardo como um raio. Memórias da faculdade de engenharia inundaram sua mente. Eduardo Almeida, seu colega de turma, um dos alunos mais brilhantes do curso. Sempre com um livro debaixo do braço, sempre disposto a ajudar os outros, com as matérias mais difíceis. O mesmo Eduardo que havia desaparecido misteriosamente no último ano da faculdade, deixando todos preocupados. Na época, surgiram diversos rumores sobre o motivo de sua partida repentina, mas ninguém realmente soube a verdade. A atendente desapareceu nos fundos da farmácia e voltou com uma sacola cheia de medicamentos. Eduardo guardou-a cuidadosamente em uma mochila surrada que carregava. Suas mãos ainda tremiam, mas agora havia um brilho de alívio em seus olhos. Quando Eduardo saiu da farmácia, Ricardo continuou sua discreta perseguição. O homem agora andava ainda mais rápido, quase correndo pelas ruas mal iluminadas. Depois de mais alguns minutos, chegaram a um pequeno hospital público. A resposta para essas perguntas estava prestes a mudar completamente sua perspectiva sobre a vida, sobre julgamentos precipitados e sobre o verdadeiro significado de amor e sacrifício. Eduardo parou em frente ao balcão da pediatria, onde uma enfermeira de meia-idade o recebeu com familiaridade. "Boa noite, senhor." Eduardo a Nina estava perguntando pelo pai dela. "Ela teve uma crise há algumas horas, mas já está mais estável." "Graças a Deus consegui comprar todos dessa vez", Eduardo sussurrou, passando a mão pelos cabelos prematuramente grisalhos. "Posso vê-la agora?" A enfermeira assentiu com um sorriso gentil. "Claro, ela está acordada. E sabe de uma coisa? Hoje ela conseguiu comer um pouco melhor." Escondido próximo à porta do quarto, Ricardo podia ouvir a conversa entre pai e filha. A voz de Nina era doce e melodiosa, mesmo que um pouco fraca. "Pai, você trouxe o livro? Quero saber o que acontece depois que o pequeno príncipe encontra a raposa." "Claro que trouxe, minha princesa. Eu nunca me esqueceria do nosso ritual noturno." "Pai," Nina perguntou, brincando com a ponta do lençol, "quando eu melhorar, a gente vai poder ter uma casa de novo?" O coração de Ricardo apertou ao ver Eduardo engolir em seco antes de responder. "Vamos sim, meu amor. E vai ter um quarto só seu, todo decorado com estrelas no teto, igual você sempre sonhou. E a mamãe vai estar lá também?"
Um silêncio pesado preencheu o quarto. Eduardo beijou a testa da filha suavemente. A mamãe está nos cuidando lá de cima, junto com as estrelas, lembra? Mas ela sempre está com a gente no coração. Voltou para o corredor principal do hospital e sentou-se em uma das cadeiras de espera, sua mente trabalhando freneticamente. A carteira com o dinheiro havia sido um teste de honestidade, mas o destino havia transformado aquele experimento em algo muito maior. Eduardo não apenas havia tentado encontrar o dono da carteira, como depois usou o dinheiro não para si, mas para salvar sua filha. As palavras de Felipe, em seu último encontro, ecoaram em sua mente. Rick, às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão. Não seria apenas um observador passivo dessa história. Tinha recursos, conexões, poder para fazer a diferença. Mas precisava agir com cautela. Eduardo era um homem orgulhoso, como demonstrava sua postura digna mesmo em meio às adversidades. Do lado de fora do hospital, a noite de São Paulo pulsava com sua energia característica. Ricardo pegou o celular e fez uma ligação. Dr. Martins, desculpe incomodar tão tarde, mas preciso de um favor urgente. Lembra quando me disse que seu hospital particular tinha um dos melhores tratamentos do país para doenças autoimunes? A resposta do outro lado da linha fez Ricardo sorrir pela primeira vez naquele dia. Era hora de começar a mudar algumas vidas. Na manhã seguinte, Ricardo chegou cedo ao seu escritório na Avenida Paulista. Não havia dormido direito, sua mente ocupada arquitetando maneiras de ajudar Eduardo e Nina, sem ferir o orgulho de seu antigo colega de faculdade. Clara, sua secretária, estranhou vê-lo tão cedo e, ainda mais surpresa, ficou com suas solicitações incomuns. Clara, preciso que você cancele todas as minhas reuniões dessa semana, disse ele, afrouxando a gravata. E também quero que pesquise tudo sobre tratamentos para doenças autoimunes raras, especialmente sobre médicos especialistas e novos medicamentos. Claro, Sr. Mendes, respondeu Clara, eficiente como sempre. Mais alguma coisa? Enquanto Clara saía para cumprir suas tarefas, Ricardo abriu seu notebook e começou suas próprias pesquisas. Como presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do país, tinha conexões em praticamente todos os setores. Uma delas era Amanda Torres, diretora de um prestigioso hospital particular de São Paulo. Amanda, Ricardo Mendes falando, lembra quando me disse que estava procurando casos interessantes para aquele novo programa de tratamentos experimentais? A conversa durou quase 1 hora. Ao final, Ricardo tinha um sorriso discreto nos lábios. O programa de tratamentos revolucionários do Hospital de Amanda era perfeito para o caso de Nina, e melhor ainda, era totalmente financiado por uma fundação internacional. Clara, preciso de mais um favor. Contate a administração do hospital onde a Nina está internada. Quero fazer uma doação anônima para cobrir todas as despesas hospitalares dela. Sua secretária fez algumas anotações. E quanto ao setor jurídico? Eles estão aguardando sua assinatura para o novo contrato com os investidores chineses. O contrato pode esperar, respondeu Ricardo, surpreendendo Clara. Em 20 anos trabalhando com ele, era a primeira vez que o via priorizar algo acima dos negócios. Durante o resto da manhã, Ricardo trabalhou em seu plano. Não bastava simplesmente oferecer dinheiro. Eduardo era orgulhoso demais para aceitar caridade. Precisava ser mais astuto, criar uma situação que permitisse a seu antigo colega recuperar não apenas recursos financeiros, mas principalmente sua dignidade. Lembrou-se então do projeto social que sua empresa estava desenvolvendo, focado em educação tecnológica para comunidades carentes. Era a oportunidade perfeita. Clara, chamou ele pelo interfone. Prepare um processo seletivo para novos programadores. Quero algo específico, focado em pessoas que tenham formação em engenharia, mas estejam fora do mercado de trabalho. E adicione uma cláusula especial no contrato. Plano de saúde premium extensivo a dependentes, com cobertura para doenças raras. Às vezes, pensou Ricardo, o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar. A carteira que deixara cair não era apenas um teste de honestidade. Era o primeiro passo de uma jornada de redenção, tanto para Eduardo quanto para ele próprio.
Seu telefone tocou. Era a Amanda, do hospital particular. Ricardo, tenho ótimas notícias. Consegui uma vaga no programa experimental para sua paciente. Mas precisamos agir rápido. Quando podemos conhecer a Nina? Amanhã mesmo, respondeu ele. Mas primeiro preciso ter uma conversa importante com o pai dela. O sol da tarde já começava a se pôr quando Ricardo retornou ao hospital público. Desta vez, não como um observador nas sombras, mas como alguém determinado a mudar o rumo de duas vidas. Encontrou Eduardo no mesmo lugar da noite anterior, sentado ao lado do leito de Nina, que dormia tranquilamente. "Quanto tempo, Eduardo?", disse Ricardo suavemente, parado à porta do quarto. Eduardo levantou os olhos do livro que segurava e por um momento ficou paralisado. O reconhecimento atravessou seu rosto como um raio, seguido de uma mistura complexa de emoções. Surpresa, vergonha, orgulho ferido. Ricardo Mendes?" Eduardo levantou-se lentamente, instintivamente colocando-se entre o recém-chegado e sua filha adormecida. "Como? Podemos conversar lá fora?" Ricardo indicou o corredor com um gesto discreto. "Prometo não tomar muito do seu tempo." No corredor silencioso do hospital, os dois homens se estudaram por alguns instantes. O contraste entre suas aparências não poderia ser maior. Ricardo em seu terno italiano impecável, Eduardo em suas roupas simples, mas limpas. No entanto, havia uma dignidade compartilhada em seus olhares. "Foi você quem deixou a carteira." Não era uma pergunta. Eduardo tirou o objeto do bolso e estendeu para Ricardo. "Me desculpe por ter usado o dinheiro. Eu ia devolver, juro que ia, mas Nina precisava dos remédios e..." "Agradecer?" Eduardo franziu a testa, confuso. "Por me mostrar que ainda existe bondade genuína no mundo. Você tentou encontrar o dono da carteira primeiro, Eduardo. Só usou o dinheiro porque era uma emergência real." Eduardo baixou os olhos, suas mãos se apertando nervosamente. "Você não entende, Ricardo. Eu entendo mais do que você imagina." Ricardo o interrompeu novamente, sua voz suave, mas firme. "Meu irmão Felipe, ele viveu nas ruas por 15 anos. Quando finalmente o encontrei, era tarde demais." A revelação pegou Eduardo de surpresa. Ele se lembrava de Felipe, o irmão caçula de Ricardo, que às vezes aparecia na faculdade para buscar o mais velho. "Sinto muito", murmurou Eduardo. "Eu não sabia. Ninguém sabia." Ricardo deu um sorriso triste. "Assim como ninguém sabia o que aconteceu com você. Por que sumiu no último ano? Você era o melhor aluno da turma, tinha aquela bolsa para Harvard." Eduardo encostou-se na parede do corredor como se precisasse de apoio físico para contar sua história. "Marina, minha esposa, ela estava grávida quando descobrimos a doença. Os médicos disseram que era arriscado continuar a gravidez, mas ela insistiu. Queria dar à luz nossa Nina, mesmo que isso..." Sua voz falhou. "Gastamos todas as nossas economias com o tratamento dela. Depois que Marina partiu, descobrimos que Nina havia herdado uma condição autoimune rara. Os remédios são caríssimos, o tratamento é constante. Vendi tudo o que tinha, Ricardo. A casa, o carro, até os livros. Mas ainda não era suficiente. E por que não procurou ajuda? Seus amigos da faculdade..." Eduardo soltou uma risada amarga. "Orgulho, talvez. Ou vergonha. Depois de um tempo ficou mais difícil ainda. Quem daria emprego a um engenheiro que mora na rua? Então me concentrei no que realmente importava: manter Nina viva. E se eu te dissesse que existe uma maneira de mudar tudo isso?" Eduardo enrijeceu visivelmente. "Não preciso de caridade, Ricardo. Não é caridade que estou oferecendo." Ricardo virou-se para encará-lo. "É uma oportunidade. Minha empresa está desenvolvendo um novo projeto social, focado em tecnologia. Precisamos de engenheiros com experiência em programação. O salário é compatível com o mercado e o plano de saúde cobre tratamentos para doenças raras." Os olhos de Eduardo se arregalaram, mas ele ainda hesitava. "Ricardo, faz anos que não programo. Estou desatualizado, não saberia por onde começar. Por isso oferecemos um período de treinamento remunerado." Ricardo sorriu. "Eduardo, você era o melhor programador da nossa turma. Algumas semanas de atualização e estará melhor que muito júnior por aí." Naquele momento, um som suave veio do quarto.
Nina havia acordado e chamava pelo pai. Eduardo olhou ansiosamente para a porta. Pense no assunto. Ricardo tirou um cartão do bolso e entregou a Eduardo. E tem mais uma coisa. Consegui uma vaga para Nina em um programa experimental de tratamento, totalmente financiado por uma fundação internacional. Mas a decisão é sua. Eduardo pegou o cartão com mãos trêmulas, seus olhos marejados. Antes que pudesse responder, Nina chamou novamente. Vai, disse Ricardo gentilmente. Sua filha precisa de você. Me liga quando decidir. Enquanto observava Eduardo voltar para o quarto de Nina, Ricardo sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Talvez, pensou ele, seu irmão Felipe estivesse certo. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida. Na manhã seguinte, Eduardo estava sentado em um banco da praça em frente ao hospital, o cartão de Ricardo entre seus dedos calejados. Nina tinha passado uma noite tranquila e agora dormia sob os cuidados atentos da enfermeira Maria, que havia se afeiçoado à menina ao longo dos meses. O exemplar surrado de O Pequeno Príncipe repousava em seu colo, suas páginas amareladas guardando não apenas a história do príncipezinho, mas também as memórias dos momentos com Marina. Foi ela quem insistiu para que guardassem o livro, mesmo quando precisaram vender toda a biblioteca para pagar os tratamentos. Esse aqui é especial, ela havia dito, já muito debilitada. Um dia, nossa Nina vai entender por que o príncipezinho deixou sua rosa para explorar o universo e por que ele precisou voltar para ela. Eduardo tirou o celular do bolso, um modelo antigo, com a tela trincada, que mantinha funcionando à base de concertos improvisados. O número de Ricardo brilhava na tela, esperando sua decisão. Não era apenas orgulho que o fazia hesitar, mas o medo. Medo de falhar, de não conseguir se readaptar, de decepcionar Nina mais uma vez. Pai, ele também veio de outro planeta? Eduardo sorriu com a lembrança. Nina sempre via o mundo através das lentes mágicas da literatura, transformando até mesmo as situações mais difíceis em contos de fadas. Para ela, o hospital não era um lugar de dor, mas um castelo onde princesas guerreiras lutavam suas batalhas. Seus dedos digitaram o número automaticamente, antes que o medo pudesse vencer novamente. Ricardo Mendes. Ricardo, é o Eduardo. Um breve silêncio do outro lado da linha, seguido por uma voz calorosa. Eduardo, que bom que você ligou. Já tomou sua decisão? Sim, Eduardo respirou fundo. Eu aceito. Pela Nina. Mas, Ricardo, preciso que entenda uma coisa. Vou pagar cada centavo que peguei da sua carteira. A risada de Ricardo soou genuína. Já disse que não precisa se preocupar com isso, mas, se faz questão, pode considerar como seu bônus de contratação. Quando posso começar? Que tal hoje mesmo? Tenho uma reunião marcada com a equipe do hospital particular em 2 horas. Podemos avaliar o caso da Nina e depois passar na empresa para você conhecer a equipe de desenvolvimento. Eduardo olhou para suas roupas simples, sentindo o rosto corar. Eu não tenho... Quer dizer, não estou vestido adequadamente para... Eduardo, a voz de Ricardo ficou séria. Você passou anos cuidando sozinho de uma criança doente, sem nunca desistir. Suas roupas não definem quem você é. Mesmo assim, quando Ricardo chegou para buscá-los 1 hora depois, trouxe consigo uma sacola de uma loja de departamentos. Um pequeno presente de boas-vindas, disse, entregando a Eduardo um conjunto novo de roupas. No carro, a caminho do hospital particular, Nina estava extasiada com o ar-condicionado e os bancos de couro. Seu rostinho pálido havia ganhado um pouco de cor com a excitação. Pai, olha, exclamou ela, observando São Paulo pela janela do alto edifício onde ficava o hospital particular. A doutora Amanda Torres os recebeu em seu consultório com um sorriso acolhedor. Eduardo segurava a mão de Nina enquanto a médica explicava sobre o novo tratamento experimental, suas chances de sucesso, os possíveis efeitos colaterais. O protocolo foi desenvolvido especificamente para casos como o da Nina, explicou a doutora Amanda. E o melhor, todos os custos são cobertos pela Fundação de Pesquisa. Eduardo sentia as lágrimas se formando em seus olhos, mas as conteve. Ao seu lado, Nina apertava seu livro do Pequeno Príncipe contra o peito, seus olhos brilhando com uma esperança renovada.
E então, princesa? Perguntou a médica, dirigindo-se diretamente a Nina. Está pronta para começar sua nova aventura? Nina olhou para o pai, depois para Ricardo e finalmente para a médica. Seu sorriso iluminou toda a sala quando respondeu. Estou. Eduardo não conseguiu mais conter as lágrimas. Em menos de 48 horas, sua vida havia dado uma reviravolta completa. Enquanto assinava os formulários de autorização para o início do tratamento, pensou em Marina. Ela sempre dizia que o universo tinha um jeito próprio de cuidar das pessoas. Talvez ela estivesse certa, mais uma vez. O reflexo no espelho do banheiro da empresa parecia pertencer a outra pessoa. Eduardo ajustou a camisa social nova, tentando se acostumar com a sensação do tecido contra sua pele. O crachá com seu nome e foto pendia do bolso. Eduardo Almeida, desenvolvedor sênior. Parecia surreal estar ali, no 40º andar de um dos prédios mais imponentes da Avenida Paulista. Nina havia passado bem sua primeira noite no hospital particular. A equipe médica era atenciosa, e seu quarto tinha uma vista deslumbrante da cidade. Mais importante, estava respondendo positivamente aos primeiros testes do novo tratamento. Senhor Almeida! Clara, a secretária de Ricardo, bateu suavemente na porta do banheiro. A reunião de integração vai começar em 5 minutos. Na sala de reuniões, Eduardo encontrou outros 3 desenvolvedores. Ricardo estava lá também, mas fez questão de se sentar entre os demais funcionários, quebrando qualquer formalidade excessiva. Pessoal, este é Eduardo Almeida, apresentou Ricardo. Ele vai liderar o desenvolvimento do nosso novo projeto social de educação tecnológica. Os outros desenvolvedores o cumprimentaram com sorrisos genuínos. Mariana, uma jovem programadora de óculos modernos, foi a primeira a fazer perguntas técnicas. Você trabalhou com metodologias ágeis antes, Eduardo? Por um momento, ele sentiu o pânico familiar subindo pela garganta. Suas últimas experiências com programação eram de anos atrás. Mas então respirou fundo e decidiu ser honesto. Na verdade, faz alguns anos que estou afastado da área, admitiu. Mas estou disposto a aprender tudo o que for necessário. Quando eu estava na faculdade, costumávamos dizer que um bom programador não é aquele que sabe tudo, mas aquele que sabe onde procurar as respostas. Sua resposta gerou sorrisos de aprovação. Lucas, outro desenvolvedor da equipe, inclinou-se para a frente com interesse. Você estudou na USP, não é? Deve ter pego aquela matéria assassina de algoritmos avançados com o professor Santos. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Peguei sim. Inclusive, desenvolvi um método próprio para explicar árvores binárias, usando analogias com histórias infantis. Sério? Mariana perguntou animada. Isso seria perfeito para nosso projeto. Estamos justamente procurando maneiras de tornar a programação mais acessível para iniciantes. A reunião fluiu naturalmente depois disso. Eduardo descobriu que, apesar do tempo afastado, os conceitos fundamentais continuavam frescos em sua mente. Era como andar de bicicleta. Você nunca realmente esquece. Durante o almoço, Ricardo o chamou para comer na cobertura do prédio. A vista de São Paulo era de tirar o fôlego. Como está se sentindo? Perguntou Ricardo, enquanto serviam-se no buffet executivo. Eduardo demorou um momento para responder, organizando seus pensamentos. Honestamente, assustado, agradecido, esperançoso, tudo ao mesmo tempo. É normal. Ricardo sorriu. Mas vi como você interagiu com a equipe hoje. Você ainda tem o dom, Eduardo. Sempre foi o melhor em explicar conceitos complexos de forma simples. Nina me ajudou muito com isso, Eduardo comentou, seu olhar perdido na cidade lá embaixo. Passar anos explicando o mundo para uma criança curiosa te ensina muito sobre comunicação. Eu sei, Eduardo o interrompeu suavemente. Encontrei uma pensão próxima ao hospital. É simples, mas limpa e segura. Quando receber meu primeiro salário, posso procurar algo melhor. Eduardo. Ricardo hesitou por um momento. Tenho um apartamento vazio no Paraíso. Era onde Felipe ficava quando... Bem, ele nunca chegou a usar realmente. Está mobiliado e fica a 10 minutos do hospital. Por que você e Nina não ficam lá até se estabelecerem? Eduardo sentiu sua garganta apertar. Ricardo, eu não posso... Pode sim, Ricardo insistiu.
Não é caridade, é amizade. Além disso, o apartamento está parado mesmo. Quando você estiver melhor estabelecido, conversamos sobre aluguel. Naquele momento, o celular de Eduardo tocou. Era o hospital. Nina havia acordado e perguntava pelo pai. Vai lá, disse Ricardo, notando a ansiedade no rosto do amigo. Tire o resto do dia para ficar com ela. Amanhã começamos com o treinamento técnico de verdade. No elevador, descendo os 40 andares, Eduardo permitiu que algumas lágrimas silenciosas escapassem. Lembrou-se de suas noites na rua, do frio, da fome, do medo constante de não conseguir os remédios para Nina. Parecia uma vida inteira atrás, embora fizesse apenas alguns dias. Seu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. Passei na sua pensão e pedi para recolherem seus pertences. As chaves do apartamento estarão na recepção do hospital. Bem-vindo de volta à vida, meu amigo. Eduardo sorriu, secando os olhos antes que as portas do elevador se abrissem. Estava na hora de contar para Nina que eles finalmente teriam um lar de verdade. O apartamento no paraíso era maior do que qualquer lugar onde Nina já havia morado. Seus olhinhos brilhavam enquanto explorava cada cômodo, ainda um pouco fraca do tratamento, mas com uma energia que Eduardo não via há muito tempo. Pai tem uma sacada com plantinhas. Ela gritou entusiasmada, seus passos ecoando pelo piso de madeira. Eduardo a seguiu, carregando a pequena mochila com seus poucos pertences, principalmente roupas novas que Ricardo havia insistido em comprar. A sacada era realmente especial, com várias orquídeas floridas e uma pequena horta vertical. Uma nota manuscrita estava presa ao vaso maior. Clara adora cuidar de plantas. Ela virá 2 vezes por semana para regar tudo. Ricardo, olha, pai. Nina apoiou-se na grade da sacada, seu cabelo castanho balançando com a brisa da tarde. É igual quando o pequeno príncipe via os 43 pores do sol em seu planeta. Eduardo sorriu, lembrando-se de quantas vezes haviam lido aquela passagem do livro nas noites frias nas ruas. Mesmo nos momentos mais difíceis, Nina sempre encontrava maneira de transformar sua realidade através das histórias. O quarto principal estava impecável, com uma cama queen size e lençóis novos. Mas foi o quarto menor que fez Nina soltar uma exclamação de pura alegria. As paredes haviam sido pintadas recentemente em um tom suave de azul e no teto, pai igual você prometeu. Eduardo olhou para cima, emocionado. O teto estava decorado com adesivos fluorescentes de estrelas e planetas, formando uma verdadeira Via Láctea que brilharia no escuro. Outra nota de Ricardo estava sobre a cama nova. Achei que a nossa astronauta ia gostar. As estrelas brilham mais forte quando está escuro. Na cozinha, encontraram a geladeira e os armários abastecidos com alimentos. Havia até mesmo uma cesta com os biscoitos preferidos de Nina, aqueles que Eduardo só podia comprar em ocasiões muito especiais. O interfone tocou, assustando pai e filha. Era a doutora. Amanda do hospital. Eduardo? Desculpe incomodar, mas precisamos fazer alguns ajustes no horário da medicação da Nina. Posso subir? Estou aqui embaixo. Minutos depois, a médica estava sentada à mesa da cozinha, organizando uma série de receitas e orientações. Nina havia voltado para explorar seu novo quarto, deixando os adultos conversarem. Os exames iniciais são muito promissores, explicou Amanda, mostrando alguns gráficos. O novo tratamento está agindo exatamente como esperávamos, mas precisamos manter uma rotina rigorosa com os medicamentos. Eduardo assentiu, memorizando cada detalhe. E os efeitos colaterais? Serão menores que os do tratamento anterior. Nina deve se sentir mais disposta, com mais energia. Mas ainda assim, precisamos monitorar de perto. Um barulho vindo do quarto chamou a atenção dos dois. Nina estava tentando arrumar seus poucos pertences nas gavetas novas, cantarolando uma música. Sabe, disse Amanda sorrindo, em todos os meus anos de medicina, raramente vi uma criança com tanta força interior. Ela tem algo especial. Ela puxou a mãe. Eduardo respondeu suavemente. Marina sempre dizia que a vida é como um livro. Não importa quantos capítulos difíceis existam, sempre há possibilidade de um final feliz. Amanda guardou suas anotações na pasta. A fundação que está financiando o tratamento também oferece apoio psicológico para os pacientes e suas famílias. Acho que seria bom tanto para Nina quanto para você. Eduardo hesitou.
Nos últimos anos, havia se acostumado a lidar com tudo sozinho. A ideia de compartilhar seus medos e ansiedades com um estranho parecia assustadora. Pai, tenho uma caixa com livros novos no meu quarto. Na estante do quarto de Nina, uma coleção completa de literatura infantil aguardava, incluindo uma edição nova e linda de O Pequeno Príncipe. Junto aos livros, um envelope. Para Nina e Eduardo, alguns amigos para fazer companhia ao nosso príncipezinho, porque toda a história merece uma biblioteca à altura. Posso ler um hoje à noite, pai? No meu quarto novo, debaixo das estrelas? Eduardo abraçou a filha, sentindo seu coração tão cheio que parecia que ia explodir. Claro que pode, meu amor. Quantos você quiser. Doutora. Amanda observava a cena da porta, com um sorriso discreto. Acho que não preciso me preocupar tanto com o apoio emocional por enquanto. Vocês dois parecem estar se curando mutuamente. Depois que a médica partiu, Eduardo e Nina passaram o resto da tarde arrumando seus pertences, descobrindo pequenos tesouros que Ricardo havia deixado em cada canto do apartamento. A noite chegou suavemente, pintando o céu de São Paulo com tons de rosa e laranja. Pai, chamou Nina já deitada em sua cama nova sob o céu estrelado artificial. Será que a mamãe consegue nos ver daqui? Eduardo beijou a testa da filha, sentindo o cheiro do shampoo novo em seus cabelos. Tenho certeza que sim, meu amor. E aposto que ela está muito orgulhosa de você. 3 meses se passaram como um sopro. O outono paulistano tingia as árvores do bairro do Paraíso com tons dourados, e a vida de Eduardo e Nina havia se transformado de maneiras que eles mal podiam acreditar. Na empresa, Eduardo havia superado todas as expectativas. Seu método de ensinar programação através de histórias infantis tinha se tornado a base do projeto social, e a primeira turma de jovens programadores já mostrava resultados surpreendentes. É impressionante como você consegue explicar algoritmos usando contos de fadas, comentou Mariana durante uma reunião de equipe. Nunca tinha pensado em comparar estruturas de dados com a história da Rapunzel. Eduardo sorriu, lembrando-se de como desenvolvera aquele método nas longas noites no hospital, tentando manter Nina entretida enquanto esperavam os médicos. As melhores ideias às vezes nascem da necessidade, respondeu simplesmente. Em sua mesa, agora personalizada com fotos de Nina e um pequeno vaso de suculentas, presente de Clara, Eduardo finalizava a apresentação para o grande evento de tecnologia que aconteceria no fim do mês. Ricardo havia insistido para que ele fosse o porta-voz do projeto. Pai, a voz animada de Nina soou pelo corredor. Era sexta-feira, dia em que ela vinha visitar o escritório após sua sessão de terapia no hospital. Seu rosto estava mais corado, e ela havia recuperado parte do peso perdido durante os anos difíceis. Princesa. Eduardo levantou-se para abraçá-la. Como foi a sessão hoje? Foi incrível, ela tirou um papel da mochila. Fiz um desenho da nossa família. O desenho mostrava 3 figuras, Eduardo, Nina e uma estrela brilhante no céu que representava Marina. Ao fundo, havia um prédio que parecia ser o escritório onde Eduardo trabalhava. Está lindo, meu amor. Eduardo beijou o topo da cabeça da filha. Vamos colocar na parede da minha mesa? Senhor Almeida? Clara apareceu na porta com seu sorriso gentil. Desculpe interromper, mas o Sr. Mendes gostaria de vê-los na sala dele. No escritório de Ricardo, uma surpresa aguardava. A mesa estava coberta de papéis e, ao centro, um bolo de chocolate com uma vela. Hoje faz exatamente 3 meses desde que vocês começaram sua nova vida, explicou Ricardo. Achei que merecíamos comemorar. Nina correu para abraçar Ricardo, que já havia se tornado uma espécie de tio postiço para ela. Tio rico. É mesmo? Ricardo fingiu surpresa, embora já soubesse das notícias. Ele fazia questão de acompanhar pessoalmente todos os relatórios médicos de Nina. E tem mais uma coisa. Ricardo continuou pegando uma pasta sobre a mesa. Eduardo, lembra daquela ideia que você teve sobre transformar seu método de ensino em um livro? Eduardo assentiu. Nas últimas semanas, havia compartilhado com Ricardo seu sonho de escrever um livro que unisse programação e literatura infantil, algo que pudesse ajudar outras crianças e jovens a se interessarem por tecnologia. Bem, mostrei seu projeto para algumas editoras. 3 delas demonstraram interesse.
Ricardo entregou a pasta a Eduardo. Elas querem marcar uma reunião para discutir a publicação. Eduardo sentou-se atordoado com a notícia. Mas como? Quando? Pai, você vai ser escritor? Nina pulou de alegria. Igual ao Antoine de Saint-Exupéry? Calma, princesa. Eduardo riu, ainda processando a informação. Ainda é só uma possibilidade. Na verdade, Ricardo interrompeu, é mais que uma possibilidade. A maior editora do país já ofereceu um adiantamento. Eles adoraram especialmente o capítulo sobre loops de repetição que você explicou usando os 3 porquinhos. Eduardo olhou para a pasta em suas mãos, depois para Nina, que o observava com olhos brilhantes de orgulho. Quantas vezes, nas noites frias nas ruas, ele havia sonhado em dar um futuro melhor para sua filha. E agora, não apenas tinham um teto sobre suas cabeças, mas seus sonhos começavam a se tornar realidade. Tio Rico, Nina puxou a manga do paletó de Ricardo. Posso fazer os desenhos para o livro do papai? Enquanto Nina soprava a vela do bolo, fazendo um pedido em silêncio, Eduardo sentiu uma paz profunda. Marina costumava dizer que o universo tinha um jeito próprio de consertar as coisas, mesmo quando tudo parecia perdido. Pai, Nina chamou, oferecendo-lhe o primeiro pedaço de bolo. Acho que a mamãe ficaria orgulhosa da gente, né? Eduardo abraçou a filha, sentindo o cheiro de shampoo em seus cabelos, o mesmo perfume que Marina usava. Tenho certeza que sim, meu amor. Tenho certeza que sim. O auditório do Centro de Convenções estava lotado. Mais de 1000 pessoas aguardavam o início da Tech Brasil, o maior evento de tecnologia da América Latina. Nos bastidores, Eduardo ajustava pela 10ª vez a gravata que Ricardo havia lhe presenteado especialmente para a ocasião. Pai, para de mexer na gravata. Eduardo não pôde deixar de sorrir com a comparação. Era incrível como sua filha sempre conseguia acalmá-lo com referências literárias. O tratamento experimental estava funcionando melhor do que todos esperavam. Nina tinha mais energia, suas cores haviam voltado, e ela até começara a frequentar aulas de arte 2 vezes por semana. 5 minutos, Sr. Almeida, avisou um dos organizadores do evento. Honestamente, nem um pouco, Eduardo admitiu, passando a mão pelos cabelos agora bem cortados. Tem certeza que não quer fazer a apresentação no meu lugar? De jeito nenhum. Ricardo sorriu. Esta é sua história para contar. Além disso, ele fez uma pausa misteriosa. Tem uma surpresa para depois da palestra. Nina pulou da cadeira, animada. Que surpresa, tio Rico? Conta, por favor. Se eu contar, não seria mais uma surpresa, não é? Ricardo piscou para ela. Mas posso adiantar que seu pai vai precisar de lenços no bolso. Antes que Eduardo pudesse questionar mais, as luzes piscaram. Era o sinal. Ele respirou fundo, sentindo o peso familiar do exemplar surrado de O Pequeno Príncipe no bolso do paletó. Sempre o carregava consigo como um talismã, uma lembrança de que os momentos mais difíceis podiam se transformar em histórias de superação. Vai lá, pai. Nina o abraçou forte. Lembra o que a mamãe sempre dizia. Toda história tem seu momento de brilhar. Eduardo completou beijando a testa da filha. No palco as luzes eram intensas, mas Eduardo mal as notou. Começou sua apresentação como sempre começava suas aulas, com uma história. Há alguns meses, eu era apenas mais um rosto anônimo nas ruas de São Paulo. Sua voz ecoou pelo auditório. Minha única riqueza era um livro surrado e o amor da minha filha. Hoje, estou aqui para mostrar como a tecnologia e a literatura podem transformar vidas. A plateia estava hipnotizada. Eduardo apresentou o projeto social da empresa, demonstrando como conceitos complexos de programação podiam ser ensinados através de contos de fadas e histórias infantis. Mostrou vídeos dos primeiros alunos, jovens de comunidades carentes, que agora desenvolviam seus próprios aplicativos. Programação não é apenas sobre códigos, explicou, projetando uma ilustração que Nina havia feito para seu futuro livro. É sobre contar histórias, é sobre transformar problemas em soluções, tristeza em esperança, impossível em possível. Quando terminou sua apresentação, o auditório explodiu em aplausos. Algumas pessoas choravam, outras sorriam, mas todos se levantaram em uma ovação calorosa. Nos bastidores, Nina pulou em seus braços.
pai, você foi incrível. As portas dos bastidores se abriram e Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem. Um grupo de pessoas entrou. Eram seus antigos colegas de faculdade, aqueles mesmos que ele havia perdido contato quando precisou abandonar tudo para cuidar de Marina e Nina. Não podíamos perder sua estreia como palestrante, disse Ana, sua antiga parceira de laboratório, agora uma executiva de sucesso. Ricardo nos encontrou e contou sua história. Estamos todos aqui para dizer que sentimos sua falta e que estamos orgulhosos de você. Pedro, que sempre sentava ao seu lado nas aulas de cálculo, deu um passo à frente. E tem mais uma coisa. Criamos um fundo de bolsas de estudo em nome de Marina, para ajudar outros estudantes que precisem abandonar a faculdade por problemas familiares. Eduardo não conseguiu conter as lágrimas. Nina, ainda em seus braços, também chorava, mas eram lágrimas de alegria. Viu só? Sussurrou Ricardo, colocando a mão em seu ombro. Às vezes precisamos nos perder para que as pessoas certas nos encontrem. Naquele momento, enquanto abraçava os amigos que pensou ter perdido para sempre, Eduardo entendeu finalmente o que Marina sempre quis dizer sobre o universo ter seu próprio jeito de consertar as coisas. Às vezes o final feliz não é um momento grandioso, mas uma coleção de pequenas vitórias, de sorrisos reencontrados, de abraços há muito aguardados. E nas palavras do Pequeno Príncipe, que ele conhecia de cor, o essencial é invisível aos olhos. Uma semana após a conferência, Eduardo estava em seu escritório, organizando os últimos detalhes do manuscrito de seu livro, quando Clara apareceu à porta com uma expressão intrigante. Sr. Almeida, tem uma senhora procurando por você. Ela disse que viu sua palestra na internet e... Clara fez uma pausa significativa. Bem, acho melhor você vir ver pessoalmente. No saguão do escritório, uma senhora elegante de cerca de 70 anos aguardava, segurando uma pasta antiga. Quando viu Eduardo, seus olhos se encheram de lágrimas. Você é idêntico a ela, disse a senhora, sua voz tremendo. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Eduardo franziu a testa, confuso. Me desculpe, mas... Sou Helena, a mãe de Marina, ela disse suavemente. Sua sogra. O mundo pareceu parar por um instante. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se apoiar em uma cadeira próxima. Helena, a mãe de Marina, que nunca havia conhecido, que Marina dizia ter perdido o contato anos antes de se conhecerem. Mas como? Helena sentou-se ao seu lado, abrindo a pasta que carregava. Vi sua palestra online. Quando você mencionou Marina, quando vi a foto dela no telão, eu procurei por vocês por tanto tempo, Eduardo. Depois que Marina partiu, não sabíamos onde você e Nina estavam. Nós nos perdemos, Eduardo explicou, sua voz baixa. Depois que ela se foi, as coisas ficaram difíceis, muito difíceis. Eu imagino, Helena pegou sua mão. Marina era teimosa como o pai. Quando decidiu sair de casa para seguir seu próprio caminho, cortou todos os contatos. Só depois descobrimos que era porque não queria que víssemos ela doente. Na sala de Ricardo, Helena continuou sua história. Ela e o marido haviam procurado pela filha por anos, apenas para descobrir tarde demais sobre sua condição. Quando finalmente localizaram o hospital onde Marina havia estado, ela já havia partido e Eduardo e Nina haviam desaparecido. Trouxe algumas coisas que acho que Nina gostaria de ter. Helena abriu a pasta, revelando fotos antigas de Marina criança, seus cadernos do colégio e um colar de família que passava de mãe para filha há gerações. Nina está no hospital agora, Eduardo disse, enxugando os olhos. Ela tem sessão de terapia às quartas, mas você gostaria de conhecê-la? O rosto de Helena se iluminou. Mais que tudo no mundo. No carro a caminho do hospital, Helena mostrou mais fotos a Eduardo. Marina, adolescente, sorrindo com um livro no colo. O Pequeno Príncipe, é claro. Marina na formatura do ensino médio, seus olhos brilhando de expectativas para o futuro. Ela também amava contar histórias, Helena comentou. Transformava tudo em contos de fadas para tornar a vida mais mágica. Igual a Nina, Eduardo sorriu. Às vezes, quando ela sorri de um jeito específico, é como ver Marina novamente. No hospital, encontraram Nina no jardim terapêutico, desenhando com outras crianças. Quando viu seu pai, correu para abraçá-lo como sempre fazia. Nina,
Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela. Tem alguém muito especial que quer te conhecer. Esta é Helena, sua avó. Os olhos de Nina se arregalaram. Por um momento ficou paralisada, olhando para a senhora elegante que a observava com tanto amor. Você é a mãe da mamãe? Perguntou finalmente sua voz pequena. Helena assentiu, incapaz de falar através das lágrimas. Nina deu um passo à frente, tocando o rosto da avó com sua pequena mão. Você tem os mesmos olhos dela, disse Nina, os olhos que parecem contar histórias. Helena abriu sua bolsa com mãos trêmulas. Trouxe algo para você, querida. Era da sua mãe quando tinha sua idade. Ela tirou um pequeno livro, uma edição antiga e bem cuidada de O Pequeno Príncipe. Nina pegou o livro com reverência. Olha, pai, são 3, corrigiu Ricardo, que observava a cena emocionado. Um para cada capítulo da história de vocês. Eduardo abraçou sua filha, observando enquanto ela mostrava seus desenhos para a avó recém-descoberta. O círculo estava se fechando, pensou. De alguma forma misteriosa, o universo estava tecendo novamente os fios que haviam se rompido. Marina sempre dizia, Helena comentou suavemente, que não existem coincidências, apenas histórias esperando para serem contadas no momento certo. E ali, naquele jardim de hospital que havia testemunhado tantas lágrimas, agora testemunhava também a reconstituição de uma família, a cura de feridas antigas, o início de um novo capítulo. 1 ano depois, o jardim do casarão dos pais de Marina estava decorado com pequenas luzes que pareciam estrelas terrenas. Era o lançamento oficial do livro de Eduardo, Programando com o Pequeno Príncipe, com ilustrações de Nina e prefácio de Ricardo. O evento reunia mundos que antes pareciam impossíveis de se encontrar. Executivos da editora conversavam com os jovens programadores do projeto social, médicos do hospital celebravam com ex-moradores de rua que haviam encontrado seu caminho através do programa de tecnologia. Antigos colegas de faculdade se misturavam com novos amigos. Nina, agora com cabelos longos e bochechas rosadas, usava um vestido azul com pequenas estrelas bordadas. Presente de Helena, é claro. Os exames mais recentes mostravam que o tratamento experimental havia sido um sucesso completo e ela estava oficialmente em remissão. Pai, Eduardo virou-se para ver Maria, a antiga enfermeira do hospital público, chegando com sua família. Ela havia se tornado uma amiga próxima e agora coordenava um projeto de apoio a famílias de pacientes com doenças raras, financiado pela fundação que Ricardo havia criado em memória de Felipe. Senhor Almeida, Clara se aproximou com um sorriso. Está na hora do seu discurso. No pequeno palco improvisado, Eduardo observou as pessoas que haviam se tornado parte de sua história. Ricardo, seu amigo e salvador, que havia transformado um teste de honestidade em uma segunda chance de vida. Helena e Alberto, seus sogros, que agora enchiam a vida de Nina com o amor de avós que ela nunca conhecera. Há 2 anos, começou ele, eu era um homem invisível nas ruas de São Paulo. Minha única riqueza era um livro surrado e o amor da minha filha. Ele fez uma pausa, controlando a emoção. Hoje, estou aqui para celebrar não apenas o lançamento de um livro, mas a prova de que o amor, em suas mais diversas formas, é a maior força de transformação que existe. Nina, sentada na primeira fila entre Ricardo e Helena, sorria orgulhosa. Este livro, Eduardo continuou erguendo um exemplar, não é apenas sobre ensinar programação através de histórias. É sobre segundas chances, sobre família, sobre recomeços. É sobre pessoas que aparecem em nossas vidas no momento exato em que precisamos delas. Ele olhou para Ricardo, que assentiu discretamente. Marina, minha esposa, costumava dizer que a vida é como um livro. Não importa quantos capítulos difíceis existam, sempre há a possibilidade de um final feliz. Ela estava certa, como sempre. Mas o que ela talvez não soubesse é que às vezes precisamos de outras pessoas para nos ajudar a virar as páginas. Eduardo fez um gesto para Nina subir ao palco. Ela veio correndo, seus olhos brilhando como as estrelas que tanto amava. Este livro é dedicado a 3 pessoas. A Marina, que me ensinou que amor é mais forte que qualquer adversidade. A Nina, que me mostrou que mesmo nas noites mais escuras, as estrelas continuam brilhando. E a Ricardo, que provou que às vezes um ato de bondade pode reescrever toda uma história.
E hoje, Eduardo continuou, tenho um anúncio especial a fazer. Todo o lucro deste livro será destinado a uma nova fundação, a Casa do Pequeno Príncipe, um centro de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade que precisam cuidar de crianças com doenças raras. A plateia aplaudiu emocionada. Nina aproveitou o momento para pegar o microfone. Posso ler um trecho do livro, pai? Aquele que a mamãe mais gostava? Eduardo assentiu e Nina abriu o exemplar surrado que ele sempre carregava consigo. O essencial é invisível aos olhos, disse a raposa. Os homens esqueceram essa verdade, mas tu não deves esquecê-la. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ela fechou o livro e olhou para a plateia com seus olhos brilhantes. Sabem o que eu aprendi? Que às vezes precisamos nos perder para encontrar nossa verdadeira família, e que ela pode ser maior do que imaginamos. Eduardo abraçou sua filha sentindo o coração transbordando de amor e gratidão. No céu, a primeira estrela da noite começava a brilhar. Em algum lugar ele sabia Marina estava sorrindo. Enquanto os convidados se dirigiam para o jardim, onde uma mesa repleta de doces aguardava, Eduardo ficou para trás por um momento. Tirou do bolso a carteira velha que Ricardo havia deixado cair naquela noite, há tanto tempo. Dentro dela, ainda guardava a última foto que tirara com Marina. Você estava certa, meu amor, sussurrou para a foto. O universo realmente tem um jeito próprio de consertar as coisas. E assim, sob um céu estrelado de São Paulo, mais um capítulo se fechava, não com um fim, mas com a promessa de novos começos. Porque, como Nina sempre dizia, as melhores histórias são aquelas que continuam brilhando mesmo depois da última página.